ABC, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, graças ao nosso Deus. Estamos de volta, vamos meditar na Palavra Santa, vamos procurar entender a bondade de Deus, o cuidado de Deus para com seu povo em todos os tempos, em todas as épocas. E muitas vezes eu tenho falado sobre os muitos salmos da Bíblia Sagrada. Salmo no livro de Gênesis, Salmo no livro de Apocalipse, Salmos em vários livros, além do livro de Salmos. E hoje nós vamos ver o livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, um salmo, é curtinho. Na verdade, eu não fiz uso do salmo completo. Eu vou ler, como sempre, no nosso dia a dia, só um pouco, mas o suficiente para a gente entender a natureza do salmo, a natureza daquela oração em forma de salmo, daquele salmo em forma de oração. Então, Jeremias capítulo 32, nós vamos ler e aprender junto, versículos 17 a 21. Os profetas de Deus, sempre cheios da graça de Deus, eles tiveram muitas provações. E em todas as provações eles foram encorajados através da oração, da comunhão com Deus, o cultivo da comunhão com Deus. Então, Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens. E te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com a mão forte, e com o braço estendido, e com grande espanto. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia é esse livro maravilhoso que é cheio de salmos, cheio de orações, cheio de conselhos, cheio de repreensões, cheio de consolações. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a possibilidade de, às vezes no mesmo texto, no mesmo capítulo, a gente encontra todos esses aspectos. Primeiro, a exortação, depois a consolação. Muitas vezes o conselho, às vezes uma reprovação. De forma que a gente tem na palavra de Deus todo o suprimento para a nossa alma. Nós temos a edificação, a firmeza, o conselho, a comunhão. Nós temos, na verdade, tudo o que precisamos. Não era sem sentido
a expressão do salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Até porque, quando nós temos essa comunhão, quando nós estamos assim nesta comunhão com Deus, até o que falta é, digamos, de menos importância. Quando você aprofunda a comunhão com Deus, você aprende a conviver com o pouco. Você aprende a conviver na provação. Você se torna tão dependente de Deus e tão seguro na sua comunhão que as outras coisas da vida, as provações, as incompreensões, inimizades, perseguições, tudo se torna menor do que a comunhão. Tudo se torna menor do que a confiança. Tudo se torna menor do que a esperança. Então a gente se renova, a gente cresce na graça, a gente vai crescendo cada dia, porque as nossas solicitudes ficam no segundo plano. Em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus. Em primeiro lugar, aquilo que o Senhor Jesus ensinou com tanta praticidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, as coisas necessárias à nossa vida, com certeza o Senhor providencia. As coisas básicas. Agora, claro que o nosso Deus nos deu habilidade, nos deu condições para a gente ser responsáveis. Nós somos responsáveis diante de Deus, até porque, imagina uma pessoa que confia em Deus e não buscar soluções para a sua existência. Ficar à mercê da caridade pública, à mercê da... Não providenciar, não ter atividade, passa a ser uma forma de mau testemunho. Então, como nós aprendemos nas Escrituras, todos os indivíduos que Deus chamou para a sua missão eram pessoas ocupadas, pessoas operosas, estavam na sua atividade. Os discípulos de Jesus estavam em suas atividades. Um na pescaria, outro na alfândega, estavam em suas atividades. Os profetas de Deus estavam em suas atividades. O profeta Moisés pastoreava, o profeta Oséias também, além de cultivar os seus sicômoros lá, a sua vinha, a sua horta. E o profeta Eliseu estava arando e assim por diante. Os profetas de Deus eram pessoas ocupadas. Os servos de Deus são pessoas ocupadas, são pessoas que são providentes, são provisionadoras do que lhe é necessário. Então nós não teríamos um testemunho à altura, um testemunho digno do nosso Deus, se não tivéssemos atividade. Então, quando nós buscamos a Deus, a nossa confiança, a nossa comunhão, a nossa esperança se sobressai às nossas necessidades. O profeta aqui, ele faz esta oração falando da grandeza de Deus no tocante a seu povo. Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e com Teu braço forte. Não há nada que lhe seja demasiadamente difícil. Tudo é possível ao que crê. Nada é difícil para nosso Deus. Tu que usas de benignidade com milhares e retribui a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. É bem verdade que a Bíblia não ensina que os filhos, aquela história da maldição hereditária, isso ou aquilo, mas não deixa de ser uma espécie de punição quando o pai não tem testemunho, quando o pai não é providente, quando o pai não é benquisto, não é amigável, amável. Então os filhos sofrem as consequências de um pai
sem qualidade. Mas não diante de Deus. Isso aqui é uma questão na questão social. Porque os filhos de um homem ímpio, nós aprendemos isto como doutrina. Na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 18, 19 e 20, nós encontramos ali que um homem ímpio pode ter um filho justo e um homem justo pode ter um filho ímpio. E na prática isso aconteceu. Não tem exemplo mais clássico das Escrituras do que Isaac e os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó sempre foi uma pessoa que teve temor e uma certa iniciativa de buscar a Deus e corrigir os seus próprios problemas, enquanto o outro a Bíblia chama de profano. Então, não precisa exemplo mais clássico, que eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ainda eram gêmeos. E mesmo assim, um era temente a Deus e o outro era ímpio. Resultado, aqui nós sabemos que o profeta não está falando de consequência eterna. O sujeito, o pai é ímpio, vai perecer, e o filho tem que perecer porque o pai era ímpio. Não é assim. Diante de Deus, cada um de nós respondemos por nós mesmos. Mas, diante da sociedade, diante do público, na vizinhança e tudo mais, um pai grosseiro, perverso, agressivo, deixa uma herança nociva para os seus filhos no que diz respeito ao comportamento. No versículo 19, ele exalta o Senhor, que ele é grande em conselho e magnífico em obras, e os seus olhos estão abertos sobre os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus. Nosso grande problema é não parar para pensar, não parar para ler, não parar para buscar. Mas, se parar, você descobre que a Bíblia Sagrada é o livro de Deus para o homem, e você encontra palavras de apoio, de consolo, de exortação em todo o livro de Deus. Nós vamos orar. Hoje a nossa oração específica pela irmã Auxiliadora, orar por ela, pela sua família. A irmã Auxiliadora é uma ajudadora, auxiliadora de fato. Ela auxilia a irmã Sônia no departamento infantil, auxilia a todos nós na igreja. Então vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, Senhor. Manifesta o teu poder na vida da igreja, guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa cada família, Senhor, toma o primeiro lugar nos nossos corações. Nos dá, Senhor, a graça para continuar. Agora, Senhor, te apresentamos a irmã Auxiliadora e o seu lar, sua família, meu Senhor, filhos e netos, o seu esposo. Toma em tuas santas mãos. Ó Deus, revela a salvação aos que não são salvos e reconcilia contigo, Senhor, os que estão separados. E dá graça aos que estão no caminho, andando, meu Senhor, em tua santa presença. Querido Pai, ouve a nossa oração. No bendito nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.